Poucos erros, se você cometer isoladamente, você faz com que comprometa a sua venda. Mas este erro específico, se você cometer ele na hora do fechamento, você está frito, não tem mais vendas. E se você quer saber qual é esse erro, vem aqui comigo. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o canal do Vendas Pro e eu vou falar para vocês hoje qual é aquele erro que se você cometer no fechamento, não importa se a sua qualificação foi muito bem feita, se você se conectou com o cliente, se você fez uma baita apresentação, o cliente está doido para comprar, mas na hora do fechamento, se você cometer esse erro, você coloca todo esse processo a perder e não tem nenhuma chance de venda, porque ele é um erro que isoladamente ele vai comprometer todo o seu processo. E o nome desse erro é passar para o outro lado da mesa. Como assim, Neto? Pega aqui o racional comigo. O que é uma venda? Se você trabalha com uma venda profissional, uma venda consultiva, é a construção de um relacionamento onde você é percebido como uma autoridade que está disposta a ajudar o seu potencial cliente a resolver um problema ou a alcançar um desejo que ele tem, certo? Então, durante todo o seu processo de construção ali de relacionamento foi pautado nisso, na confiança e na máxima imparcialidade neste processo. O que eu quero dizer com isso, com a máxima imparcialidade do processo? O seu cliente sabe que você tem alguns interesses e ali fazer aquela venda. E tá tudo certo, você também não vai pousar de bom samaritano, né? Você tem interesse de fazer aquele negócio, mas esse interesse nunca pode ser maior que o interesse de ajudá-lo. Enquanto o interesse de ajudá-lo genuinamente se sobrepor e ele entender isso e ele sentir isso ao longo do seu atendimento, você vai estar fazendo com que o seu processo seja um processo de persuasão para que ele tome uma boa decisão. Ao passo que em algum momento, se ele entender que esse interesse deu lugar ao seu interesse pessoal de bater meta, de ganhar comissão, qualquer outro interesse, aí você parou de persuadi-lo. E é muito comum na hora do fechamento o vendedor cometer esse erro. Você que trabalha com vendas, acredito que está mais atento para esse erro durante as outras etapas, mas na hora do fechamento é muito comum que o vendedor cometa esse deslize e coloque tudo a perder. Como que acontece esse deslize que você passa para o outro lado da mesa? Se você fez o processo de persuasão corretamente, se conectou genuinamente com essa pessoa, vocês dois estabeleceram uma relação que não sou eu contra você, não é um confronto essa venda, mas sim sou eu e você contra o seu problema ou querendo agir em prol do seu desejo, porque as pessoas basicamente compram algo por dois sentimentos, né? Ou medo de perder alguma coisa, ou receio de algo, né? Ou que ela quer remediar uma dor, ou uma vontade que ela tenha, uma ambição em você, ela vê na sua solução o caminho para chegar lá. Não importa qual foi o estímulo do seu cliente para chegar lá. O importante é, neste momento ele está te vendo como um parceiro, como um aliado para chegar nesse objetivo. Porém, lá no fechamento é natural que na hora da tomada de decisão, o cérebro dele, racional e emocional, gere um pequeno conflito que deixa ele numa inércia, ou seja, que ele tem uma tendência a querer procrastinar aquela decisão. E aí vem as famosas objeções. E quando aparecem essas objeções, o que o vendedor tem que fazer antes do que tem que fazer? O que é o que o vendedor geralmente faz? Geralmente, o vendedor muda a forma como ele conduziu todo o atendimento até então. É natural, se você está na expectativa de fazer aquele negócio, que veio a objeção, você se sinta um pouquinho mais inseguro, ou às vezes irritado, ou às vezes até impaciente com aquela indecisão do seu cliente. Se você manifestar qualquer sentimento dessa natureza, o seu cliente deixará de ver você como um aliado e vai falar, não, esse cara passou pro outro lado da mesa. Agora ele está com mais interesse em fechar o negócio do que realmente me ajudar. E de repente você quer continuar ajudando ele, mas a forma como você se expressou corporalmente, tom de voz, respiração, as palavras que você usou, manifestou e deu a entender o caminho contrário, que você está mais interessado em fechar o negócio. E novamente, não tem nada errado de você lutar muito para fechar aquele negócio, desde que a sua solução atenda a ele genuinamente. Mas o seu cliente percebe você agora como muito parcial nesse processo. E a partir do momento que ele percebeu você como parcial nesse processo, você deixou de persuadir ele e ele não confiará mais em você para tomar aquela decisão junto com você. E é nesse momento que ele vai pedir para pensar, mas vai pensar com quem? Com outra pessoa, não com você. Que ele vai pedir para analisar, não com você. Ou simplesmente ele vai falar, não quero comprar. Isso não é porque ele perdeu o interesse, mas é porque no momento que ele titubeou, você mudou radicalmente a forma como você se comporta. Então, Neto, como que eu faço para não cometer esse erro? Vamos lá, 3
3 dicas muito simples. Primeiro trabalhe a sua inteligência emocional, porque a maioria dos seus atendimentos vai ter objeções. É uma minoria que não surge objeções. Então, se você já sabe que é uma realidade sua do dia a dia ter que lidar com isso, nada mais inteligente do que você já trabalhar essa inteligência emocional de não se irritar, não ficar bravo com a pessoa, enfim, não alterar o seu tom de voz. Então, trabalhe a sua inteligência emocional. Segundo tenha empatia e manifesta essa empatia através de expressões do tipo: Te entendo, fulano. Compreendo a sua insegurança, ciclano. esse tipo de frase, você começa um controle de objeção mostrando que você teve empatia, escuta ativa. Mesmo que você não concorde com o ponto de raciocínio dele da objeção, não tem problema, você vai entendê-lo. Entender e compreendê-lo não quer dizer que você concorda com ele, mas quer dizer que você tem empatia por ele. E terceiro, mantenha o seu tom de voz, mantenha a calma, vai para o seu processo de contorno de objeções com o mesmo tom de voz, com a mesma respiração, com as mesmas tratativas que você teve até agora. Não vire um monstro na hora que deu tudo errado ou que aparentemente as coisas saíram do eixo. Não faça isso, porque senão você coloca toda essa relação que você construiu a perder. Então, novamente, não passe para o outro lado da mesa, e se você recebe muito aquela objeção assim, Tá caro? eu preparei um videozinho aqui que eu vou deixar para você saber como lida melhor com essa objeção. Até o próximo vídeo, um abraço!